Certa vez, isso já faz muitos anos, estava eu e um amigo de trabalho, nós éramos vendedores. Nós fomos por uma cidade chamada Cordeirópolis, uma cidadezinha pequena, bem próxima da cidade de Limeira. Nessa cidade nós fomos atender um cliente, era um senhor. Chegamos lá, o senhor nos recebeu, entramos na sala da casa dele e começamos a conversar. Estávamos explicando os benefícios do produto e os benefícios do plano. Explicação daqui, explicação dali. Terminamos a conversa. Esse senhor, um ar meio misterioso, ele estava de óculos, ele deu uma baixada nos óculos, olhou para o meu amigo, olhou para mim e fez a seguinte pergunta: suas palavras são fidedignas? Naquele momento, por impulso e por dedução, eu respondi que sim, até porque não me lembro de já ter ouvido essa expressão, esse termo, fidedigno. Porém, por dedução, intuí que ele estava perguntando se nós estávamos falando a verdade. Estávamos falando a verdade, mas o termo fidedigno, que quer dizer digno de confiança. Ser digno de confiança é muito mais do que falar a verdade. Vai além da verdade, é viver a verdade, é ser a verdade. Porque muitas pessoas vivem a própria verdade, e às vezes a verdade dessa pessoa pode ser uma verdade de gente que mente, gente que dá golpe, gente que engana. É a verdade que ela vive, nem um pouco digna de confiança, nem um pouco fidedigna. Então nós, no dia a dia da nossa vida, todos nós não temos ideia do impacto que nós podemos causar na vida de alguém, seja de forma positiva, seja de forma negativa, seja apenas com uma palavra, com uma ação, com uma intenção, ou até mesmo com um pensamento. Existe aquela passagem de Jesus que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? Hoje nós temos um mundo complicado, um mundo que existe nele uma atmosfera física e psíquica. Assim como nós temos o corpo físico, o corpo astral ou psíquico, e o planeta também. É uma esfera física com uma aura psíquica que envolve todo o planeta. E quando a atmosfera psíquica não vai bem, isso reverte na atmosfera física. Se formos ver em termos de planeta, temos hoje mais de 100 milhões de abortos criminosos que acontecem por ano no planeta. 100 milhões de abortos criminosos. Os dois maiores comércios do planeta é o de droga e o de armas. Segunda Guerra Mundial, 75 milhões de vidas ceifadas. Guerras de todos os tipos durante todos os anos, localizadas em algum lugar do planeta. Hoje mesmo, se eu não me engano, estamos tendo uma pequena guerra na Síria. E todo ano tem uma, seja no Oriente Médio ou qualquer outro canto aí do mundo. Fora os pequenos abusos de todos os tipos,
Então, tudo isso reverte na atmosfera psíquica do planeta. Uma hora a pressão fica grande, aí acontece uma revolta da natureza em termos catastróficos. Terremoto, maremoto, tsunami, vulcão, tempestades, enchentes. Assim é com o nosso corpo físico, quando o nosso campo psíquico está poluído ou está cheio de interferência, seja interferências causadas pelos nossos pensamentos, ou seja interferência causada por interferência espiritual, agentes espirituais, cobradores espirituais. Todas essas interferências têm um cunho que é preciso ser, de certa forma, curado. E como é feito essa cura? É claro que essa cura depende a nível planetário de toda a população. Só que nós não podemos curar o mundo, não podemos mudar, transformar ou reformar o mundo. Podemos curar, mudar, transformar a nós mesmos. Muitas vezes nós acordamos, mal abrimos os olhos, já estamos com algumas sensações que não gostaríamos de estar, alguns sentimentos que não gostaríamos de ter, alguns pensamentos que não gostaríamos de estar pensando. E às vezes isso ocorre por vários dias, várias semanas, vários meses, vários anos, e a pessoa pode pensar que ela é assim mesmo e se conformar. Não, ela não é assim, não tem que se conformar com isso. Só precisa saber qual é a sua verdade. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é a sua verdade? As pessoas muitas vezes têm medo de saber qual é a sua verdade. Um exemplo simples, quando alguém pergunta para você, vamos pegar um exemplo aí de marido e mulher, ou vice-versa, a mulher faz uma pergunta para o marido, claro, dependendo da pergunta, ela não quer ouvir a resposta verdadeira, ela quer apenas que ele seja político, coerente, tenha um bom senso. Então a mulher chega para o marido e pergunta: você acha que eu engordei? Ela não quer ouvir a verdade se ela engordou, ela quer uma outra resposta. Às vezes você está numa lanchonete, num restaurante, o chefe de cozinha ou o dono do restaurante da lanchonete vem perguntar se a carne está boa ou se a salada está boa. Ele mal faz a pergunta, você ainda está mastigando, ele acha que você balançou com a cabeça, ele já sai de perto, porque a resposta pode ser que não lhe agrade. E essas respostas são as verdades. E exemplos simples desse já nos incomoda. E quando nossos defeitos, os nossos vícios vêm à tona e alguém nos orienta em relação a eles, a sensação é um pouco mais, vamos dizer assim, mais chata. A pessoa não gostaria também de estar ouvindo a verdade. E não tem como mudar, não tem como se reformar, não tem como fazer algo diferente sem ter ciência dessa chamada verdade, a verdade de cada um. Aí nós pegamos o que pode ser feito para que isso mude, para que eu enxergue, para que eu aceite aquilo que eu preciso mudar. Claro que, obviamente, a primeira coisa é a pessoa querer e aceitar e se aquietar. A oração faz com que a aura dela se expanda, que ela tenha um nível de consciência um pouco mais elevado. A conduta reta, para que eleve sua frequência, para que ela não seja um ímã para energias negativas, para entidades negativas, e principalmente a capacidade de se concentrar.
A concentração, a atenção, hoje em dia, ou seja, a falta da concentração, a falta da atenção, é o grande mal da humanidade. A capacidade de pensar só naquilo que você está fazendo, da sua mente não ficar vagando de um lado para o outro. Por exemplo, quem dirige aqui já deve ter passado por essa experiência. Você entra no carro, tem um determinado destino, um pouco longe ou mais ou menos longe, começa a dirigir, entra no automático. Quando você entra no automático, você não está concentrado e nem com atenção, a sua mente está divagando. Aí passa um tempo, você chega no destino, você para o carro e pensa, nossa, já estou aqui. Nem senti a viagem ou o caminho. Não sentiu porque estava no automático, a mente estava vagando. A mesma coisa quando estamos almoçando ou jantando, uma garfada, sobe o garfo, desce o garfo, sobe o garfo, desce o garfo, sobe o garfo, ergue o celular, abaixa o celular, sobe o garfo, ergue o celular. E a hora que vê, já comeu e nem prestou atenção na refeição. E o pensamento divagando. A mesma coisa numa leitura. Você está lendo um livro, está num parágrafo, a mente vai para um outro pensamento. E vai para o outro, e vai para o outro. Aí você para e fala, nossa, não entendi nada dessa página, deixa eu voltar ela inteira. Então uma mente que vaga é uma mente infeliz. E hoje, eu não sei dizer para vocês quem consegue ter uma mente 100% focada, centrada no que está fazendo. Mas a capacidade de estar centrado 100% no que você está fazendo é o que faz com que a pessoa consiga realmente se elevar e conhecer a sua verdade. Se concentrar, estar inteiro naquilo, estar dirigindo concentrado na direção, com atenção. O maior índice de acidentes ocorre dessa forma, quando a pessoa está divagando, que ela está no automático. A refeição, o que ocorre é quando acaba de comer, a pessoa não sabe porquê, sente um mal-estar, uma azia, alguma insatisfação, e não se dá conta que é porque não estava atento àquele momento. A leitura é a mesma coisa, acabei de ler e não lembro nada do que eu li. A mente divaga, ou vaga de um lado para o outro. Essa é uma mente que precisa ser educada. Só que essa educação tem que ser constante. Nós precisamos querer educar a mente para isso. E quando conseguirmos educar a mente para isso, a paz começa a reinar. Porque quando a pessoa está sem paz, é evidente, a mente dela não para. Ela não consegue controlar os pensamentos. Aí se alguém faz um comentário desse com você, você tem um entendimento espírita, você fala, olha, isso deve ser uma provável, pode ser uma obsessão ou não, apenas uma educação da mente, é passível de fazer uma entrevista e ver o que está acontecendo, se é uma obsessão ou não, se é uma influência espiritual. Mas se a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela já vai não querer nem ouvir esse tipo de verdade, ela prefere ir no médico, seja no psicólogo, no psiquiatra ou no psicanalista. E o que o psiquiatra ou o psicanalista vai fazer? O psicanalista não, o psicólogo, o psiquiatra, acho que só o psiquiatra pode receitar remédio, se eu não me engano, de faixa preta, vai receitar remédio para ela. Aí ela vai tomar remédio, o remédio vai ter uma atuação aí no cérebro dela, no corpo etéreo dela, para inibir um pouco essa atuação. Mas, não que não seja recomendável ir no médico, longe disso, o médico é essencial.
mas a pessoa tem que conhecer todas as possibilidades do que está acontecendo. E para conhecer todas as possibilidades do que está acontecendo, ela tem que estar aberta a entender e conhecer a verdade, como funciona o mundo natural, o mundo espiritual, o mundo das energias, independente de religião. O mundo natural é assim porque funciona dessa forma, não porque a religião X, Y, Z disse que é dessa forma. As religiões apenas estudaram como funciona a natureza, como funciona o mundo físico e como funciona o mundo metafísico. Simplesmente isso. Alguns filósofos estudaram, entre outros estudiosos da área, ocultistas, teosofistas, os espíritas, os umbandistas, várias vertentes. Essa verdade, quando você está ciente dela, a sua consciência começa a se expandir. Quando a consciência começa a se expandir, você está apto a receber novos ensinamentos. Tem aquela passagem de Jesus que ele elevou os apóstolos ao Monte das Oliveiras. É uma simbologia. Elevou ao Monte das Oliveiras. Uma simbologia que os apóstolos já estavam com um nível de consciência mais elevado. Mediante isso, eles tinham condições de receber novos ensinamentos. Para estar com um nível de consciência mais elevado, você tem que estar aberto a conhecer as verdades. É claro que conhecer as verdades não é aceitar tudo que nos dizem. É analisar e pesquisar e ver se tem coerência. Vejamos, por exemplo, o sacrifício que algumas situações exigem. Sacrifício, eu comentei outro dia aqui o que quer dizer essa palavra. Ela vem do latim sacro e ofício. Sacro de sagrado, ofício de trabalho. Fazer desse trabalho algo sagrado. Vejamos uma borboleta. A borboleta, antes de se tornar borboleta, ela é uma larva ou uma lagarta. Cada um dá um nome. Esse estado de larva, de lagarta, ela se permanece por mais ou menos 1 mês a 7, 8 meses, depende do tipo da borboleta, rastejando de um lado para o outro. Depois ela se envolve com aquelas teias que viram um casulo, para daí então, com esforço, quebrar esse casulo e se transformar numa bela borboleta e sair voando. Ela precisou aceitar a sua verdade e ser digna da sua própria confiança. É a autoconfiança que espanta o medo, que espanta o receio, que espanta a alienação de não querer saber a verdade. Ela aceitou sua verdade, foi autoconfiança, foi fidedigna com a sua natureza, rastejou, virou casulo e se tornou a borboleta. Uma pedra preciosa, antes de ser lapidada, ela precisa ser esmerilhada de alguma forma que faz com que o atrito seja enorme no seu corpo. Depois de tanto atrito, de tanto ser esmerilhada, ela se torna uma pedra preciosa. Uma árvore, antes de ser árvore, ela é uma semente. A semente ela é enterrada na escuridão da terra, massacrada, tudo escuro. Ela encontra forças, é autoconfiante, aceita a sua verdade, encontra forças, explode aquela escuridão, aquela terra, vai para o alto e cresce rumo ao sol e se torna uma bela, grande, esplendorosa árvore.
São sacrifícios que exigem que aceitem a sua verdade, aceitem a sua natureza e sejam autoconfiantes. Isso é exemplos da natureza, borboleta, pedra, árvore. Tem um outro exemplo, que esse, creio que seja o maior de todos. Aquele que veio há 2020 anos, com uma missão, o sacrifício que ele precisou fazer para deixar sua mensagem, e quando ele terminou de deixar sua mensagem, terminou a sua missão, ainda foi colocado numa cruz. Mas ele aceitou a sua missão, aceitou a sua verdade, foi autoconfiante, foi fidedigno e cumpriu. Essas histórias fazem com que nós paremos para refletir um pouco se a nossa mente está num estado vagando de um lado para o outro enquanto estamos fazendo alguma coisa, para começarmos a treinar. Porque a mente, ela é inteligente. Todos têm inteligência, todo ser humano, sem exceção, são inteligentes. Uns mais, outros menos. Não que seja um mais, outros menos. Alguns se esforçam um pouco mais. E a hora que vê que acha que não vai conseguir, se esforça ainda um pouco mais. Vê que acha que não vai conseguir, se esforça ainda um pouco mais. E alguns, quando acha que não vai conseguir, para de se esforçar. Então existe aí uma parceria entre a bondade e a inteligência. Tem muita gente bondosa que não usa muito a inteligência. Acaba sendo, às vezes, passado para trás, sendo o bobinho da história, por mais bondoso que ele seja. Tem aquele que é inteligente, mas não é nada bondoso, não é nada fidedigno. Aquele que engana, que explora, que tenta aplicar golpes pelo telefone, pelo WhatsApp, pela internet, de qualquer maneira. E tem aquele que faz a união da bondade com a inteligência. A união perfeita. Use a sua inteligência e com bondade, sempre, a benefício do outro. Essa história de Jesus, do sacrifício dele por nós, quando vamos lá, um pouco antes do final da história, que foi a crucificação dele, a conversa que ele teve com Pilatos, a última pergunta que Pilatos fez para Jesus: e o que é a verdade? Todo mundo sabe que Jesus não respondeu. Não precisava responder, porque Pilatos não ia entender. Se ele desse a resposta, eu sou a verdade, ia ficar na mesma. E a história ia terminar da mesma forma. Então, quando Jesus responde, eu sou a verdade, cada um de nós podemos responder da mesma forma. Eu sou a verdade. E que essa verdade seja digna de confiança. Que essa verdade de cada um seja fidedigna.